Neste vídeo, nós iremos apresentar uma figura enigmática dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada, o Anticristo, alguém que vive nas sombras, e por viver nas sombras é muito difícil realizar a sua identificação. Contudo, neste vídeo, observando à luz das Escrituras Sagradas, nós iremos observar as características que identificam esta figura enigmática. Este vídeo tem como tema como identificar o Anticristo ou como identificar o Anticristo. Pode ser uma exclamação ou uma interrogação, depende do interlocutor. Iremos realizar dentro deste vídeo um relato minucioso que identificará esta figura enigmática e tenebrosa. Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante e revelador? Se está preparado, então vamos lá. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se não for inscrito, já vai se inscrevendo. Se inscreve aí, nos ajude a fazer este canal crescer e levarmos muitas mensagens reveladoras e que proporcionam a salvação do indivíduo. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. Acione também as notificações e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você está realmente preparado para entender este conteúdo forte, enigmático e revelador? Então vamos lá. Determinado pensador descreveu o Anticristo como o demônio com pele e afirmou que a Terra está sendo preparada e pré-condicionada para a vinda do Anticristo, comparando que os predadores condicionam as pessoas e as preparam para as coisas. Veja o que determinado pensador descreveu, que o mundo, a Terra, está sendo preparada para a chegada do Anticristo. Você também pensa desta forma, desta maneira? Deixe aí nos comentários. Para identificarmos o Anticristo, precisamos observar, como já foi dito, as características que a identificam. E nós iremos enumerá-las para que você possa perceber quais são as características que identificam o Anticristo. O Anticristo é aquele que nega o Cristo e ignora a verdade. Veja o que deixou escrito o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Ele deixou escrito assim: Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo. É esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Foi o que João Zebedeu deixou escrito, que uma das características do Anticristo é negar o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus. E a outra característica dentro desse texto bíblico é ignorar a verdade. Vai anotando aí na mente e guardando no coração para que você entenda quais são as verdadeiras características do Anticristo. Nega o Cristo e ignora a verdade. Então, quem anda envolvido com o espírito da mentira pode ser que está envolvido também com o espírito do Anticristo. Outra característica do Anticristo: o Anticristo é o chifre pequeno. Onde nós vamos encontrar essa referência? No livro do profeta Daniel, no capítulo 7 e versículo 8. Veja o que o velho e sábio Daniel deixou escrito. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subia outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglória.
Então veja que o profeta Daniel diz que uma das características do anticristo é ser o chifre pequeno. Do que é que o profeta está falando? De impérios mundiais com grandes poderes. E esses impérios mundiais exerceram domínios da sua época. Contudo, Daniel viu que entre os chifres se levantava um chifre, o qual ele denominou de chifre pequeno, com uma boca que falava com vanglória. Esse chifre pequeno, ele vai arrancar os outros chifres que estavam diante dele e ele exercerá um domínio. Só que esse domínio, segundo o mesmo profeta Daniel, não será um domínio eterno, mas um domínio transitório. Contudo, ele irá causar muitos problemas. Como vimos, uma das características do anticristo é ser o chifre pequeno. Próxima característica do anticristo que iremos abordar neste vídeo é: o anticristo poderá ser um clone extraterrestre? É uma interrogação. O anticristo poderá ser um clone extraterrestre? Mas a Bíblia fala alguma coisa disto, pastor Gilvaí? Veja o que o profeta Daniel deixou escrito no capítulo 2 e versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Será que ele está falando aí de um clone extraterrestre? Veja que é uma visão de uma grande estátua que eu não vou relatar aqui, mas a revelação dentro desse versículo é tenebrosa. O profeta diz: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Contudo, não haverá uma ligação, assim como o ferro não se mistura com o barro. Como você entende esta palavra? Deixe aí nos comentários. A próxima característica do anticristo nós identificamos também dentro do livro do profeta Daniel. O anticristo não terá amor por mulheres. E aí eu não vou exercer nenhum tipo de juízo. Você mesmo tirará as suas próprias conclusões. Veja o que o profeta Daniel diz no capítulo 11 e versículo 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. É uma das características do anticristo. Ele não respeitará os deuses de seus pais e nem tampouco terá amor e respeito por mulheres. Veja que o conteúdo é tenebroso. Eu não estou inventando nada. Eu estou pegando apenas aquilo que está escrito e externando para você, caro internauta, para que você possa conhecer e perceber quais são as características do anticristo. Próxima característica do anticristo, identificamos: o anticristo será o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja o que o apóstolo Paulo deixou escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja que o conteúdo é tenebroso e revelador. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está mencionando aí o anticristo, e que o anticristo é o homem da iniquidade e filho da perdição, alguém envolvido com apostasia. E se é envolvido com apostasia, possivelmente seja alguém que saiu do meio cristão
ou do meio do cristianismo ou do judaísmo, seja como for. É isso que o texto bíblico está dizendo, porque ninguém pode se apostatar daquilo que não pertencia. Então veja que ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição. E ele vai se opor contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto. E ele puxará a glória para si próprio, ostentando como se ele fosse o próprio Deus. Próxima característica do anticristo que estaremos identificando neste vídeo é: o anticristo será o construtor do templo dos judeus. Veja bem, construtor é ele que vai autorizar a construção do templo dos judeus. Veja que onde será construído o templo está a mesquita de Omar. E o templo precisa ser construído justamente nesse lugar. E para que o templo seja construído nesse lugar ou reconstruído nesse lugar, precisa-se tirar a mesquita de Omar. Veja que o problema é muito sério. Mas o profeta Zacarias, no capítulo 6 e verso 12, ele traz essa característica do anticristo. E ele diz assim: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. É uma revelação dentro desse texto bíblico. O homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Esta pessoa será o anticristo. É uma das características que aparece dentro das escrituras sagradas. Como você está entendendo este conteúdo? Interaja conosco aí, interaja com o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e deixe comentários sobre o entendimento deste conteúdo. Próxima característica do anticristo. O anticristo será um ser de natureza bestial. Esse texto bíblico está no Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 1 ao 6. E o apóstolo João Zebedeu, ele deixou escrito desta forma: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Veja bem, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então veja que o apóstolo João Zebedeu, ele identificou o anticristo como sendo um ser de natureza bestial. Este ser de natureza bestial, essa tal besta com 7 cabeças e 10 chifres, fala de governos mundiais que entregarão o poder ao anticristo por um determinado tempo. E veja também que dentro do texto aparece um outro ser enigmático, guarde esse nome, o dragão. Nós iremos abordar sobre esse tal dragão um pouquinho mais à frente. Outra característica do anticristo é: o anticristo proporcionará uma união homem e dragão. Esse dragão é Satanás ou a China. O texto bíblico que iremos abordar está no capítulo 13, do versículo 11 ao 15 do Apocalipse.
Veja o que o apóstolo João Zebedeu deixou escrito. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja que o conteúdo é realmente tenebroso e revelador. O apóstolo traz uma revelação dizendo que o anticristo ele tem essa características de 2 bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. E essas 2 bestas, elas proporcionarão uma união. Isso fala de política e ao mesmo tempo fala de religião. Isso fala de domínio religioso e fala também de domínio militar. E se você observar o contexto desta palavra, ela vai dizer que após a união do dragão com o anticristo, alguém vai dizer, ou o mundo vai dizer, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quando o dragão der o seu poder à besta. A fala é essa. Quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Então, nós estamos vendo que este tal dragão é que ele vai dar suporte militar e suporte religioso para que o anticristo exerça o seu domínio. E aí surge o questionamento: esse dragão é Satanás? Ou esse dragão é a China, que tem como símbolo o dragão? Deixe aí nos comentários como você compreende essa palavra. Próxima características do anticristo. O anticristo fará uma união com extraterrestres, espíritos semelhantes a rãs. Analise este conteúdo. No capítulo 16, versículo 13 ao 14, o apóstolo João recebe uma revelação e ele não consegue identificar bem esta revelação, mas nós precisamos analisar com eficácia o que diz a Escritura. E está escrito desta forma: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o apóstolo João tem uma visão e ele vê que da boca da besta, da boca do falso profeta e da boca do tal dragão saem 3 espíritos imundos. E esses espíritos imundos eram semelhantes a rãs. Observem e veja se existe alguma característica entre os seres chamados de greys ou cinzas e as rãs. Observe, porque João ele não está conseguindo identificar. Ele diz que são semelhantes, que são parecidos com rãs. Ele não está dizendo que eram espíritos de rãs. E os extraterrestres, realmente que parecem com rãs, a qual o apóstolo João chama de espíritos semelhantes a rãs, são justamente os greys. Eu vou deixar as imagens aí para que você observe, para que você veja se tem alguma semelhança entre rãs e os greys.
os quais João está chamando de espíritos de demônios. E esses espíritos de demônios, eles vão realizar coisas neste mundo, coisas tenebrosas, que não dá para nós colocarmos nesse vídeo. Mas procure outros vídeos do nosso canal e você vai perceber que esses espíritos imundos realizarão coisas tenebrosas. Próxima característica do anticristo. O anticristo, falso profeta, usa cálice de ouro. Isso está escrito no capítulo 17 e verso 4 do livro do Apocalipse, e o apóstolo João Zebedeu deixou escrito desta forma: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então veja que o apóstolo está mencionando o ato de ceiar, o ato de praticar ceia, o ato de praticar a ceia do Senhor, ou a santa ceia do Senhor. E ele conseguiu identificar que o anticristo usa na sua mão, nessa linguagem figurada, nesta linguagem simbólica que o apóstolo utiliza dentro do Apocalipse, ele consegue identificar que o anticristo usa na sua mão um cálice de ouro para tomar santa ceia. Quem é esta pessoa que usa cálice de ouro para tomar santa ceia? Deixe aí nos comentários. Contra a verdade não podemos nada, a não ser a própria verdade. Próxima característica do anticristo. A besta anticristo é o oitavo rei, oitavo império mundial. Veja que o apóstolo João, ele vai dizer, isto também está escrito no Apocalipse, que a besta ou anticristo, que é a mesma personagem, é o oitavo rei, ou seja, o oitavo império mundial. Isso está escrito no capítulo 17, verso 11 do livro do Apocalipse. E está escrito assim: e a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. O que é que ele está dizendo? Ele vai receber as revelações do anjo que diz que a besta, que era e já não é, mas que virá, ela será o oitavo império que exerce domínio no mundo. Por que que ele está dizendo isso? Porque a besta tinha 7 cabeças e as cabeças da besta identificam o seu domínio de escala global por um determinado tempo, sendo a primeira cabeça da besta o Egito, a segunda cabeça a Assíria, a terceira cabeça a Babilônia, a quarta cabeça o Império Medo-Persa, a quinta cabeça o Império Grego, a sexta cabeça o Império Romano e a sétima cabeça o Império Britânico, encabeçado pela Inglaterra. Esses impérios exerceram domínio no mundo por um determinado tempo. Mas o anjo diz para o apóstolo João que a besta será o oitavo império mundial. E esse oitavo império mundial, ele procedia do 7º império, no caso a Inglaterra. Identificamos este oitavo império mundial como sendo os Estados Unidos da América, até porque os Estados Unidos da América foram colonizados pela Inglaterra. A história não falha e a Bíblia traz a revelação. Como você compreende esse conteúdo? Deixe aí nos comentários, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A próxima característica do anticristo é: o anticristo será alguém que mudará os tempos e a lei. Veja o que está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 7 e verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, justamente os 3 anos e meio que o apóstolo João recebeu dentro do livro do Apocalipse. Leis humanas estão sujeitas às variações do tempo e dos costumes e podem ser alteradas segundo o critério dos legisladores. O próprio papado, durante os séculos de ferro da Igreja, interferiu nos decretos de potentados europeus. Tais mudanças, contudo, não constituem o tema da profecia, senão as que dizem respeito à lei de Deus. O papado só poderia exaltar-se sobre Deus alterando sua lei, um ato que imagina poder executar, mas cujo direito não lhe assiste. Então, no caso, é a mudança da lei divina, é a mudança da lei eterna, é a mudança da lei de Deus. Veja o que diz esta declaração, este documento. Com referência a esta arrogante pretensão de quem? Do Papa, encontramos na própria biblioteca de Lúcio Ferraris as seguintes declarações. O Papa tem tão grande autoridade e poder que ele é capaz de modificar, explicar e interpretar até mesmo as leis divinas. Veja que conteúdo tenebroso que se encontra nessa biblioteca de Lúcio Ferraris. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não é de homem, mas de Deus, e ele atua como vice-regente de Deus sobre a terra, com os mais amplos poderes de ligar e desligar suas ovelhas. Você também acredita nesta declaração que o Papa foi atribuído a ele toda essa autoridade, todo esse poder? Veja que uma das características do anticristo é que ele tem autoridade para mudar os tempos e a lei. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei, assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Veja que o conteúdo é tenebroso e ao mesmo tempo é revelador. E esta característica diz que o anticristo será alguém que mudará os tempos e a lei. Quando você vê um ser que quer mudar os tempos e a lei, fazer alterações absurdas no que diz respeito às leis divinas, alterando profundamente o costume e a maneira que foi instituída desde o princípio, pode colocar as barbas de molho, porque isto está se falando do ser chamado anticristo. Como você entendeu este vídeo? Como você entendeu este conteúdo? Deixe aí nos comentários, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder este vídeo, e eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno te abençoe, que Ele abençoe a tua vida, que Ele te guarde e te livre do anticristo. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.